Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades das Guerras. Hoje falaremos sobre 9 fatos interessantes sobre a Batalha de Stalingrado. A batalha que custou 2 milhões de vidas e salvou a União Soviética da ocupação nazista. A Batalha de Stalingrado é conhecida como a batalha mais mortal da Segunda Guerra Mundial. É considerado o ponto de virada da guerra. Nesse episódio você verá a ganância de Hitler para dominar a Rússia. E em seu caminho estava Stalingrado, um excelente exemplo de como a sede descontrolada pelo poder leva à destruição em massa. A Batalha de Stalingrado eclodiu em 17 de julho de 1942 e terminou em 2 de fevereiro de 1943. Os alemães perderam a batalha para o Exército Vermelho, ou digamos que a natureza decidiu vencer o exército alemão com suas condições de frio extremo combinadas com a resistência do exército soviético. Aqui estão 9 fatos interessantes sobre a terrível Batalha de Stalingrado. Porém antes, não deixe de se inscrever em nosso canal, curta, comente e compartilhe nossos vídeos. A sua participação nos ajuda na criação de novos conteúdos. Primeiro, a disputa entre dois ditadores levou à batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial. Stalin, o líder da União Soviética, foi vergonhosamente enganado pelo ganancioso líder alemão Hitler, sob o pretexto de proteção do Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. Nesse pacto, os dois países prometeram não se atacar pelos próximos 10 anos. Stalin foi assegurado pelo próprio Hitler de que a Polônia seria dividida entre os dois poderes dominantes, e os estados bálticos seriam cedidos a Moscou. Hitler assinou este pacto para evitar a intervenção do exército soviético em seu domínio sobre o lado oriental. Hitler astuciosamente fez uso das forças armadas russas para obter controle total sobre a Polônia. No entanto, Hitler estava vulnerável quando a União Soviética invadiu a Romênia, já que o reservatório de petróleo dos Balcãs estava sob o controle do Exército Vermelho. Portanto, assim após a invasão da Rússia, ele mais tarde desencadeou suas tropas em direção à cidade de Stalingrado para retaliar. Foi uma guerra de ego entre os dois maiores ditadores da história. Segundo, os civis de Stalingrado tiveram que comer ratos para sobreviver. Stalingrado resistiu um período ameno de 5 meses, causando a morte de 2 milhões de pessoas. Há relatos em registro na história que os civis de Stalingrado tiveram que comer camundongos e ratos para sobreviver, já que os militares precisavam receber ração. Esse desvio de recursos levou os civis a enfrentar um momento difícil durante a guerra. Terceiro, a famosa fábrica de tratores de Stalingrado produziu tanques T-34. Stalingrado tinha uma fábrica de tratores e era uma casa de produção de munição e equipamento militar. É conhecido como o local onde as tropas alemãs lutaram contra o Exército Vermelho durante a Batalha de Stalingrado. Os tanques feitos principalmente pela fábrica eram os T-34. E o que chama a atenção nessa história é que os próprios trabalhadores da fábrica pilotavam esses T-34 em batalha, por causa da falta de soldados treinados para os tanques. E após os combates massivos retornavam para a fábrica para reparos rápidos e ajudar na produção de novos tanques. A guerra soviético-alemã com certeza foi assustadora. Após a guerra, a renomada fábrica de tanques faliu. Agora é um monumento histórico. Quarto, Casa de Pavlov, o prédio de apartamentos que foi usado para conter os nazistas por 3 meses. A Casa de Pavlov foi um dos principais locais de luta feroz durante a Batalha de Stalingrado. Seu nome vem de Yakov Pavlov, um sargento júnior que recebeu ordens para atacar e manter posição de defesa no prédio de apartamentos que era de frente ao Volga. Muitos russos foram mortos neste local. Na maioria das vezes, os alemães vestiam os soldados russos como soldados alemães para confundir o Exército Vermelho. Dessa forma, eles acabavam matando seus próprios soldados. Muito das vezes por estratégia, já em outros casos por pura e cruel diversão. Pavlov e seu exército de reforço de 25 soldados mantiveram-se no prédio por 3 meses contra os ataques de tropas alemãs. Os registros históricos lembram que a luta na casa de Pavlov foi tão mortal, que os combatentes do Exército Vermelho tiveram que revezar, para tirar as pilhas de cadáveres montadas na frente do prédio. Quinto, domínio de Lídia Litviak no combate aéreo. A contribuição de mulheres e crianças na Batalha de Stalingrado é surpreendente. Muitas mulheres estavam ativamente engajadas na guerra durante o conflito entre a Alemanha e a União Soviética. Lídia Litviak mostra uma notável entrega do dever. Também conhecida como Lili Litviak,
Ela era uma piloto de caça da Força Aérea Soviética. Com a incrível idade de 14 anos, Lily se juntou a um clube de entusiastas do voo. Aos 15, ela era uma piloto praticante, principalmente pilotando pequenas aeronaves. Quando a Batalha de Stalingrado eclodiu, Lily foi transferida para o 437º Regime de Combate no sul da Rússia. Lídia conseguiu um recorde de 5 a 12 conquistas solo e 2 a 4 vitórias em equipe em um total de 66 combates. Sexto, Vasily Zaitsev, o atirador de elite que matou 225 soldados nazistas. Vasily Zaitsev, o engenhoso atirador de elite do Exército Vermelho durante Stalingrado. Ele aprendeu a arte de atirar na juventude com seu avô mirando e atirando em cervos e lobos. Quem diria que ele salvaria a integridade da União Soviética anos depois? Inicialmente, Zaitsev serviu como funcionário da Marinha Soviética. Era uma questão de tempo quando um funcionário de propaganda do governo soviético e posteriormente amigo, alheio ao seu dom inato, foi transferido para lutar na linha de frente para proteger Stalingrado, e o conheceu divulgando seus feitos como máquina de propaganda soviética, e o tornando um herói do Exército Vermelho. Zaitsev matou 225 soldados nazistas na Batalha de Stalingrado que se tem registro, sendo ele um alvo seleto de caça para os alemães ao qual foi colocada sua cabeça a prêmio. A história afirma que ele teve um duelo pessoal de 3 dias, com vitória de Zaitsev, contra um professor de atirador de elite do exército alemão de Berlim, que foi mandado pessoalmente para Stalingrado a fim de caçá-lo, mas foi morto pelo próprio Zaitsev. Mais tarde, registros historiadores locais afirmam que tudo não passou de propaganda soviética. Sendo verdade ou mentira, o que se sabe é que de fato, ele foi o terror para a infantaria e altas patentes do exército alemão. Ele morreu em 1991 com um último desejo inocente de ser enterrado com seus companheiros militares mortos na batalha. Ele foi enterrado primeiramente em Kiev, na Ucrânia, porém em 31 de janeiro de 2006, Vasily Zaitsev foi enterrado novamente com todas as honras militares no Memorial de Stalingrado em Mamaev Kurgan em Volgogrado, antiga Stalingrado. Sétimo, o ataque em 2 frentes de Zhukov, o salvador de Stalingrado. Georgy Zhukov é lembrado como um dos melhores generais da Segunda Guerra Mundial. Zhukov serviu como general soviético e marechal da União Soviética. O ataque em 2 frentes de Zhukov provou ser um enorme sucesso na Batalha de Stalingrado. Este ataque em 2 frentes foi lançado em 23 de novembro. O exército soviético dominou os reforços romenos e húngaros mais fracos usados pelo 6º Exército Alemão para proteção. Isso levou os militares alemães a serem cercados pelos soviéticos em todos os lados. Zhukov é acreditado por sua abordagem intelectual, que salvou Stalingrado da queda. Oitavo, uma grande cidade reduzida a ruínas, ceifando a vida de 2 milhões de vidas. É sempre a conclusão que faz você ver as consequências de uma guerra. A Rússia pode ter recuperado o controle sobre os alemães, mas a cidade foi reduzida a escombros e cadáveres. Stalingrado já foi comparada a Hiroshima e Nagasaki pela dimensão da destruição. A perda de 2 milhões de vidas em 5 meses é inimaginável. Em 1961, após o processo de desestranização posto em prática no governo de Nikita Khrushchev, passou a se chamar Volgogrado em nome do rio Volga que passa ao lado. Chegamos ao nosso último ponto curioso sobre a história da Batalha de Stalingrado. Nono, a estátua Mãe Rússia. Se você algum dia visitar Volgogrado, antiga Stalingrado, verá uma estátua fascinante de uma mulher segurando uma espada. A estátua foi construída para homenagear os heróis da Batalha de Stalingrado. A batalha foi o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial. Até hoje lembra as pessoas de todo o derramamento de sangue que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e é um sinal de resistência mundial em tempos sombrios na história. Obrigado por assistir em nosso canal. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever e ativar a notificação, sua participação é importante para o nosso crescimento. Até o próximo vídeo aqui no Curiosidades das Guerras.